Olá, eu já falei bastante a respeito do grande falatório sobre física quântica que está acontecendo na nossa época. Trata-se de um falatório onde nós ouvimos todo tipo de coisas, muitas delas algo absurdo, o que se ouve sobre física quântica. Eu tenho insistido em repetir sempre que esses mistérios quânticos sobre os quais nós ouvimos o povo falar, não foi o próprio povo quem inventou isso. Isso foi constatado pelos próprios físicos, através do formalismo matemático e através de experimentos de laboratório. É bom que se saiba sobre isso. Eu sempre lembro as pessoas de que não é só o povo que está agitado por causa da física quântica. Os próprios físicos também estão perplexos com os fantásticos fenômenos quânticos observados nos experimentos. Eu tenho recebido muitos comentários sobre os meus vídeos e em muitos deles as pessoas me pedem para falar sobre a cura quântica, que é um tema de grande interesse. Embora eu já tenha publicado alguns vídeos sobre este assunto, neste vídeo de hoje eu vou explorar mais alguns aspectos interessantes relacionados com o assunto da medicina quântica. Porém, antes é preciso saber o que significa uma cura quântica. Um assunto muito falado, mas pouco explicado. Assim, primeiramente, numa definição bastante óbvia, a cura quântica é aquela que é produzida por processos quânticos. Parece muito óbvio, não é? Agora, uma definição um pouquinho mais clara. Cura quântica é aquela que não se limita à medicina tradicional, a essa medicina clássica do nosso tempo. Mas, afinal, você sabe qual é o fundamento da medicina tradicional, dessa medicina que nós nos servimos? Veja, é possível definir a medicina tradicional como sendo uma medicina que está fundamentada no DNA e os seus processos. Em linhas gerais, é isso. Se isso não ficou claro para você, então deixa eu te dar mais algumas explicações. Tipo assim, na biologia, e portanto também na medicina, acredita-se que a inteligência da vida opera a partir do DNA. Ou seja, o DNA é como uma central de inteligência da vida, operando no organismo. É como o escritório da inteligência vital, mais ou menos assim. E se você pensa que esse assunto não tem importância para a sua vida, só porque você não está doente, você está bastante enganado. Logo você vai saber o porquê. Ora, com base na biologia e na medicina, tudo passa pelo DNA. E isso é uma crença científica que surgiu já na metade do século passado, quando surgiu a biologia molecular, que então modelou o tipo da medicina. Sem entrar no mérito da questão, atualmente, entre os biólogos e os químicos,
já é trivial a constatação de que existem muitos limites para a atuação do DNA. Isso é um fato. Já existem muitos experimentos científicos comprovando isso. E nós já dispomos de uma rica bibliografia sobre este assunto, mostrando os limites da ação do DNA. Existem muitos livros escritos por gente fera no assunto, caras como Bruce Lipton, biólogo norte-americano, Deepak Chopra, médico indiano, Rupert Sheldrake, biólogo inglês, Fritjof Capra, físico norte-americano, Michael Behe, bioquímico norte-americano, Ilya Prigogine, químico russo, prêmio Nobel, Amit Goswami, físico indiano, Richard Francis, biólogo norte-americano, Humberto Maturana, biólogo chileno, entre outros. E todos esses caras, feras, concordam que nos processos da saúde e da cura das doenças, o DNA não conta toda a história. O DNA não tem toda essa bola. Em muitos desses processos orgânicos, o DNA fica de fora, inclusive. Portanto, se o DNA serve de fundamento para uma medicina, então trata-se de uma medicina incompleta, que no caso é essa medicina atual da qual nós somos usuários. Além disso, há algo ainda mais grave. Veja, o que é o DNA? O DNA é uma molécula, um ácido desoxirribonucleico. Portanto, o DNA é matéria. Concorda? Desse modo, com base nesse modelo de medicina inspirado no DNA, a vida e os seus processos são resultados de fenômenos físicos, elétricos e químicos. A vida e os seus processos são coisas produzidas pela matéria. E assim vê-se que a nossa medicina hoje é uma medicina materialista. Aqui tem um porém. Além de processos físicos, elétricos e químicos, a vida humana produz também emoções, sentimentos, pensamentos, memórias, intuições, sensibilidades, etc., que não são coisas materiais. A vida humana produz também amor, ódio, ciúme, produz sinfonias, equações, catedrais, filosofias, músicas, aviões, por exemplo. Tudo isso é produzido pela vida. Agora, cá entre nós, você acha que essas coisas podem ser produzidas pelo DNA? Podem ser produzidas por uma molécula? Você acha isso possível? Pois é isso que a medicina nos quer fazer crer. Se você acha que sim, então necessariamente, meu amigo, minha amiga, você também tem que concordar com a ideia de que o amor que você sente pelos seus filhos não é você que sente esse amor. É uma molécula. A molécula do seu DNA. É o seu DNA quem ama os seus filhos. É isso a que nos leva a medicina atual, a biologia atual. Com base nisso, aquela sinfonia maravilhosa, As Quatro Estações, não foi produzida por Vivaldi, foi produzida pelo DNA de Vivaldi. Ora, essas são apenas algumas das conclusões absurdas a que nós chegamos quando aceitamos o modelo de uma biologia ou de uma medicina
fundamentada no DNA. É aí que nós chegamos, né, nesta conclusão. Veja que este assunto do DNA, portanto, não é algo importante apenas para médicos e terapeutas. É importante para qualquer pessoa. Pois diz respeito a importantes aspectos da própria realidade humana. É um assunto muito amplo. Afinal, a vida e seus processos não se limitam apenas aos esquemas do corpo e da organicidade. A vida e os seus processos alcançam a totalidade da existência humana. Não é só processos biológicos, químicos, elétricos. Os processos vitais que ocorrem no seu organismo interagem com o seu psiquismo, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu raciocínio, com o seu estado de humor, por exemplo. E essas coisas é que tocam a sua vida. As suas ações, o seu comportamento, as suas atividades, os seus relacionamentos são fortemente afetados pelos processos que ocorrem no seu organismo, relacionado com saúde e com doença. A coisa é ampla e interativa. É precisamente por causa dessa totalidade ampla de interações que a medicina quântica aparece como uma medicina mais eficiente, com mais possibilidades, capaz de alcançar todos os setores desse amplo espectro da realidade humana. Um físico pode afirmar isso seguramente, e ele pode fazer isso com base no fato de que, através do processo do colapso da função de onda, a física quântica introduz também a consciência do observador como um fator de construção da realidade. E isso é inédito. Trata-se da consciência e todo o psiquismo, o conjunto de psiquismo que ela traz junto. Psiquismo mental, psiquismo intelectual, psiquismo intuitivo, psiquismo da imaginação, psiquismo da memória, psiquismo da sensibilidade, inclusive o metapsiquismo que produz mediunidade e que produz efeitos paranormais. Neste cenário quântico, a relação entre a mente e o organismo, através de uma medicina quântica, ganha uma amplitude bem mais ampla e profunda do que as possibilidades oferecidas pela medicina com base apenas no DNA. A medicina quântica vai mais longe, alcança mais coisas. Numa medicina quântica, tanto os diagnósticos quanto as terapias, isso é importante, devem incluir não só os aspectos relacionados com o corpo e a organicidade, devem ser investigadas também as memórias, a biografia e o psiquismo, tanto quanto como os ambientes. Na medicina quântica, é a própria vida que fica doente, e não apenas o organismo. É a vida que precisa ser curada, e não apenas o organismo. Percebeu? Nem a saúde, nem a doença são separadas da vida. Quando você adoece, é a sua vida que fica doente. São os seus pensamentos que ficam doentes junto com a sua doença. São as suas ações e o seu comportamento que ficam doentes.
São os seus sonhos que ficam doentes. São os seus relacionamentos que ficam doentes. Veja, é a sua realidade que fica doente. Esta é a visão ampla da medicina quântica. Por isso, numa medicina quântica, o médico ou o terapeuta precisa também ser um arqueólogo e um detetive para descobrir os vestígios e as causas das doenças escondidas entre as memórias e as crenças, entre os conflitos e os traumas, entre a religião e a ignorância. Lembre-se, a física quântica é uma física das essências. Eu tenho insistido nisso nos meus vídeos. A essência da realidade humana é a consciência. E quando a essência fica doente, toda a realidade da pessoa também adoece. Por outro lado, quando a essência é curada, toda a realidade também é curada. E lembre-se disso. A medicina quântica é uma medicina da essência. E ela cura a essência. A medicina quântica cura a sua vida. Um abraço quântico.